Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. A criação dos Primarcas, os filhos semideuses do Imperador da humanidade, é envolta em mistérios. Quando decidiu que precisava de ajuda para comandar os bilhões e bilhões de soldados necessários para a unificação da humanidade, sob uma única bandeira, o Imperador da humanidade decidiu fazer os seus filhos. Seus filhos como super-humanos engendrados de seu material genético. Mas não é só isso. Não é apenas a engenharia genética que está por trás dos mais poderosos seres dentro da espécie humana. Desvendaremos agora alguns segredos por trás da criação desses poderosos seres. Durante as guerras de unificação, o Imperador não estava só. Ao seu lado ele tinha super-humanos, assim como ele o ajudando. Esses super-humanos, assim como o Imperador, eram chamados de Perpétuos. Humanos imortais com capacidade psíquica absurda vindo do Imaterium. E desses Perpétuos, o mais poderoso era o Imperador. Esses poderosos humanos eram grandes em poder e sabedoria, pois viveram incontáveis milênios e acompanharam o Imperador por boa parte da sua cruzada, na unificação da humanidade. Mas à medida que a cruzada avançou, houve discordâncias sobre a vontade do Imperador para a galáxia e o que os Perpétuos sonhavam para o futuro da humanidade. E pouco a pouco eles foram abandonando o Imperador. Eles não imaginavam que o Imperador queria subjugar a galáxia e se tornar um tirano, mas também não imaginavam que a galáxia precisava desse mesmo tirano para sobreviver ao que viria. No final das guerras de unificação, apenas Erda e Malcador ficaram ao seu lado. O Imperador tinha um certo grau de clarividência e via o futuro da humanidade até um certo ponto. Ele sabia que se não unisse a humanidade, ela com certeza seria extinta. E apesar de querer ser benevolente, ele sabia que as milhares de facções espalhadas pela galáxia, depois da Era das Trevas da tecnologia, não se uniriam por meio da diplomacia. Ele precisava de força bruta, muita força. Erda era sua amante desde tempos imemoriais, e Malcador era seu parceiro inseparável e entendia as necessidades da conquista forçada da humanidade. Mas só eles três não seriam suficientes para conquistar a galáxia. O Imperador precisava de generais capazes e inteligentes para liderar seu gigantesco exército. Então, o Imperador iniciou o projeto Primarcas, e junto com eles, o projeto Astartes, um subproduto do projeto Primarca. O projeto Astartes usaria o material genético dos Primarcas. O Imperador tinha pressa. Ninguém sabe ao certo o que ele viu em suas visões para o futuro da humanidade, mas ele estava sob a pressão do tempo. Tempo era a essência, e o Imperador começou a produzir seus amados filhos. O Imperador não queria clones de si mesmo, mas filhos com características especiais e poderes específicos, e personalidade para ser seus companheiros leais e bastiões da sua vontade. O material genético obviamente seria do Imperador, mas quem seria a mãe? É de comum senso que o material genético feminino usado para a criação dos Primarcas deveria ser também de um Perpétuo, e Erda foi o material genético feminino usado na criação dos Primarcas. Mas não foi apenas manipulação genética que ocorreu. O Imperador precisava que seus filhos fossem muito mais do que apenas super-soldados. Ele queria os mais poderosos e inteligentes soldados para ser seus filhos e generais do seu poderoso exército. Ele precisava de ingredientes especiais que garantissem a superioridade dos seus filhos e sabia onde encontrar, no Imaterium. A ligação do Imperador com o Imaterium é extremamente forte, mas são pouquíssimos os seres que nascem com essa ligação naturalmente. Então ele decidiu ir no Warp e buscar dentro do Imaterium a semente que ele precisava para fazer os seus filhos. O Imperador viajou para um planeta onde tinha um portal para o Warp, e lá ele adentrou.
existem dezenas de teorias do que ele fez dentro desse portal, mas o fato é que ele trouxe de lá material que usou na criação dos Primarcas. Não se sabe se ele roubou alguma coisa dos deuses do caos ou se trouxe almas poderosas para colocar dentro dos corpos dos seus filhos. Uma das teorias é que ele trouxe entidade do caos, deuses para inserir dentro dos corpos dos seus filhos. Recentemente foi divulgado fatos sobre a mitologia do Blood Angels, uma das legiões que corrobora com essa teoria. Os fatos revelados mostram que 2 anjos lutavam dentro do Warp, um de luz e outro de trevas. Eles estão ligados diretamente com os Blood Angels, com Mephits sendo o avatar das trevas e Sanguino sendo o avatar da luz. Esses anjos estão lutando dentro do Warp desde tempos imemoriais, e especula-se o Imperador os capturou e colocou em um de seus filhos. Após a morte de Sanguinos, os anjos retornaram para o Warp, onde continuaram sua luta e a legião dos Black Angels ganharam a Black Rage. O aspecto de anjo de Sanguinos não era uma mera coincidência. A Black Rage foi um resultado da constante dualidade vindo do material genético de Sanguinos, usado para a criação da sua legião. Especula-se que a separação dos filhos do Imperador engendrada por Erda não foi um simples acaso, ou um ato desesperado de uma mãe, mas um ato pensado, pois o caos de onde adivinha essas almas escolheria o melhor lugar para o crescimento dessas crianças e a manifestação dos seus temíveis poderes. Mas estou aqui me adiantando. Voltarei e explicarei. No auge da criação dos seus filhos, dentro dos seus ventres genéticos, as incubadoras ficavam na Terra, mais precisamente no Monte Himalaia, onde ficavam os laboratórios do Imperador. Em algum ponto durante a criação dos Primarcas, Erda jogou os filhos do Imperador no Warp, espalhando-os por toda a galáxia. Não se sabe bem o motivo, se os deuses do caos manipularam Erda ou se ela tinha um motivo especial. Mas, uma vez no Warp, os bebês caíram em diversos planetas e talvez as próprias entidades dentro das crianças escolheram os planetas que os fariam crescer em poder e maturidade para o apropriado desenvolvimento dos seus poderes. Seja qual for a teoria que você aceite, os fatos é que esses poderosos seres apareceram em planetas coloniais humanos e cresceram cada um em diferentes ambientes que lhes deram diferentes capacidades e poderes. Inicialmente, 20 primarcas foram criados, mas 2 deles e suas legiões foram perdidas. Então, desses poderosos super-humanos, 18 vieram a ser criados e adotados pelo Imperador. Enquanto seus filhos estavam espalhados pelo universo, ele avançou com o projeto Astartes, que permitia a transformação de humanos comuns em soldados super-humanos, transformando humanos comuns em soldados mais rápidos, mais fortes e mais resistentes que qualquer ser humano que pudesse sequer sonhar. E foi com esses soldados super-humanos que o Imperador iniciou a Grande Cruzada, seu plano de unir as diversas facções de humanos espalhados pelas estrelas em um único império. Os Astartes são uma cópia barata dos Primarcas, mas, por ser mais simples e menos poderosos, permite serem criados em maior número. E assim, milhares desses soldados foram criados para ser usados nas frentes de batalha. No desenrolar da Grande Cruzada, o Imperador usou seus poderes psíquicos para encontrar e reunir seus filhos. A reunião dos Primarcas com seus exércitos foi o ponto alto da Grande Cruzada e deu o impulso necessário para as mais grandiosas conquistas por parte do Imperador. Não havia mundo que resistisse à chegada de um Primarca com seus exércitos. Mas, logo os frutos desses ganhos com seus Primarcas e suas legiões vieram a ser frutos podres. Pois, tentados pela força do caos, Horus desafiou o Imperador, levando consigo metade dos seus irmãos, e a conquista da galáxia se tornou uma guerra civil. Falaremos depois sobre essa guerra civil que se tornou conhecida como a Heresia de Horus. Mesmo sendo super-humanos,
mais próximos a semideuses do que humanos, os primarcas não estavam isentos de sentimentos humanos, como paixões, medo, ganância e inveja. E as forças do caos usaram esses sentimentos para enganar alguns dos primarcas. Foi uma guerra que rachou o Império e terminou com muitos primarcas mortos. Horus foi destruído pelo Imperador, que ficou totalmente incapacitado depois do combate. Depois desse combate, o Imperador foi colocado no Trono Dourado, uma máquina de suporte vital, e lá ele permanece preso em coma por 10.000 anos. Os primarcas que se juntaram a Horus na heresia fugiram para o Olho do Terror e lá se escondem. Os primarcas legalistas que lutaram ao lado do Imperador se espalharam pela galáxia envergonhados. O Império se converteu em uma ditadura religiosa, tendo o Imperador como seu deus no centro. Os primarcas e a heresia de Horus são um dos mais interessantes capítulos da história de Warhammer, e os estudaremos minuciosamente depois. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador.